Sois toda bem-aventurada, ó Virgem Santíssima, porque levastes em vosso seio o Senhor, Criador do mundo. Destes a luz a quem vos formou e sois Virgem perpétua. Alegrai-vos, Virgem Maria. Alegrai-vos 1000 vezes. Amém. Aí, boa noite a vocês que estão nos acompanhando, que irão nos acompanhar, filhos do carisma, a vocês, meus queridos fiéis que estão aqui. Hoje, hoje eu tenho companhia, estou muito mais confortável, né? Tá aqui com companhia, assim. Deus sempre nos fez comunidade, né? Então é muito bom. Nós vamos dar continuidade ao que nós já iniciamos no nosso encontro passado, né? Essa nova etapa do conhecimento de Deus, que vem aí nos complementar, né? Nessa busca de nós mesmos. Às vezes, como eu já disse, torno a repetir, né, no encontro passado. Às vezes, a gente não conseguiu se aprofundar tanto nessa via purgativa, né, na necessidade que nós temos de olhar para nós mesmos, para as nossas misérias, para as nossas faltas. Só que aí um auxílio da graça, um olhar voltado para o Cristo, um olhar voltado para Deus, um olhar voltado para essa benevolência de Deus que nos atrai, e como nos diz o salmista, como nos diz Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Isso faz com que a gente se anime um pouco, né? Nós somos necessitados disso também. Então, não existe um desespero de, meu Deus, mas, né? Porque de uma certa forma a gente ficou bastante, né? Foram 17 encontros, 17 aí vai ser mais de, né, foram 3 meses. E sem contar uns que a gente não teve, né, por causa de um feriado, alguma coisa que aconteceu. Então, assim, foi um tempinho, né, e com certeza essa nossa busca ascética dura mesmo mais que isso. Mas nós estamos aqui para nos deixar ser levados e conduzidos pelo Espírito Santo, né. Então, no encontro passado nós começamos explicando uma explicação daquilo que nos consegue, até onde consegue chegar o nosso intelecto sobre quem é Deus, né? E para entender melhor quem é Deus, a gente falou sobre os atributos de Deus. E só aí já foi um pouco difícil, né? Porque aí a gente trouxe, vou voltar aqui, deixa eu pegar os slides, né? Só para a gente estar falando. A gente trouxe a questão, né, de que Deus ele é uno, né? Temos um Deus só, o mistério da Trindade. Não vou repetir tudo, viu, gente? Eu tenho essa mania, né? É um pouco da minha pedagogia de retomar, para a gente dar gancho, mas, né? Deus ele é uno. Deus ele é simples, ou seja, ele é puro, né? Nada se acrescenta a Deus, né? Ele é a perfeição total de todas as coisas, ele é imutável, ou seja, ele não muda, né? Aquilo que Deus é e sempre será, e Deus é eterno, né? Que é aquilo que foi mais difícil da gente chegar a tocar, né? Essa questão do eterno de Deus que nós falamos bastante na semana passada. E essa semana, né, mais especificamente hoje, eu estava ouvindo umas palestras que as minhas irmãs lá do Paraná me mandaram do Retiro da Vinha, né? E eu percebi o quanto que eles falaram, né? A Elisângela falando sobre essa questão do tempo. E aí, né, uma experiência que eles viveram lá, tudo nessa questão do Cronos e do Kairos. E na oração foi me vindo tudo aquilo, né? Enquanto eles foram falando, eu fui sentindo todas aquelas coisas. Eu falei, nossa, realmente são mistérios que a gente só sente. Como falar sobre isso agora, né? São mistérios de Deus. Deus criou o Cronos, quando ele disse faça-se a luz, como a gente já conversou, né? E dividiu o firmamento, a dia e a noite, ele criou o tempo. E ele tem um objetivo para o seu tempo, mas ele vive fora do tempo. Ele vive fora do tempo, e é para este tempo
que Ele nos chama, né? Este tempo que é um kairos, que é a graça, que é constante. E é por isso que eu posso dizer que eu existo no coração de Deus desde toda a eternidade, né? Porque a gente começa a tentar pensar com os nossos raciocínios lógicos, a gente não consegue compreender. Ah, mas a eternidade de Deus, e eu nasci agora, e Deus, né, que tem todas as coisas predestinadas, né? Então, são todas as coisas que nós tocamos pela fé e pela busca. Porque predestinação e não destino, pela nossa liberdade. Então tem tanta coisa assim para a gente ver em relação a Deus. Isso foi o que nós falamos, né? E existem outros atributos de Deus além desses e dos 3 principais que a gente vai falar, né? Se a gente for, por exemplo, eu trouxe aqui um slide só para a gente acompanhar de uma forma mais de diálogo, né? Se a gente for falar metafisicamente, a gente vai trazer a autoexistência, né? Esse ser dele que é eterno fora do tempo, e a imutabilidade que ele não muda. Esses são os aspectos metafísicos de Deus. Mas os existenciais, Deus ele é liberdade pura, ou seja, Ele me criou, Ele faz todas as coisas por liberdade, Ele não se sente obrigado a nada. Foi por um livre-arbítrio. Deus ele tem vontade, né? Ele tem inteligência e vontade própria. Pela sua própria vontade é que Ele faz as coisas, e a vontade dele é perfeita, né? Então assim, aí a gente vai entrando em parafusos quando a gente medita nisso, porque aí a gente pensa assim, né? Então, o que adianta eu rezar? Né? Muitas pessoas falam isso. O que adianta eu rezar? O que adianta eu interceder? O que adianta eu pedir se Deus é imutável? Né? Se Deus ele se a vontade dele é uma só? Né? Mas são esses desígnios de Deus que vai nos formando, que ou a gente se molda à vontade de Deus, ou mesmo Deus vai nos formando pela sua liberdade, né? E a própria onipotência que nós vamos falar. E aí a gente tem outros atributos que até são divididos conosco, dos atributos éticos de Deus, que é a santidade, a justiça, o amor, né? Os relacionais, que é a transcendência dele, a imanência, né? Deus ele se doa inteiramente, ele se dá totalmente, né? Dele vem todas as coisas. E os aspectos que nós podemos dizer que são os intelectuais, como a sua própria onisciência, que a gente vai falar sobre hoje também, a própria fidelidade de Deus e a sabedoria de Deus, né? Que está lá, inteligência e vontade, né? Só que a vontade, ela está mais ligada ali na existencial, e a intelectual, a sabedoria de Deus. Ele é fonte de toda a sabedoria dele e gera todas as coisas, né? E sua palavra é palavra irrevogável, também não faz apenas parte dele ser imutável, mas faz parte da fidelidade dele também. Ou seja, aquilo que ele prometeu há de se cumprir, né, nas nossas vidas. E os emocionais, que também são aqueles que não que Deus tenha uma emoção, né? Deus ele é perfeito em si só, e ele tem emoções e sentimentos, mas não da forma como nós compreendemos como humanos, né? Porque as emoções de Deus representadas da forma como nós entendemos está em Jesus, né? Porque até então Deus ele era somente espírito, né? E as emoções elas estão muito ligadas, as emoções como nós conhecemos, elas estão muito ligadas à soma, né? Metafisicamente falando, a nossa soma, que é um corpo somado de uma alma espiritual, né? Então, por quê? Porque é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu capto da minha matéria, que entra na minha psique, que me ajuda a gerar essa emoção, e da emoção os sentimentos e assim por diante, como nós já falamos lá no conhecimento de Deus, né? Em Jesus, Deus ele não tinha alma, Deus ele não tinha corpo. Em Jesus ele assumiu essa dimensão, né? Em Jesus ele assumiu, mas nós podemos dizer que as emoções de Jesus elas são todas ordenadas, porque não existe desordem nele. Então mesmo aquilo que é carne, mesmo aquilo que é daquilo que ele herdou na sua encarnação, é ordem perfeita, porque vem de uma alma perfeita, de uma essência perfeita, né? Então, isso foi o que nós falamos, né, mais ou menos no nosso encontro passado. Aí hoje nós iremos nos reter
nessas propriedades de Deus que é muito mais conversadas, né, e que se direcionam mais diretamente a Deus mesmo, que é sobre a sua onipresença, a sua onipotência e a sua onisciência, tá bom? Essas aí são mais faladas porque elas são únicas de Deus. Únicas de Deus. Porque as outras eu estava vendo benignidade, santidade. É o que ele compartilha conosco. Ainda é possível alcançar um certo grau, não é? Sim, mas essas é só de Deus, né? Esses aqui são os atributos próprios de Deus, né? Então, por exemplo, assim, a onipotência é algo existencial de Deus, né? A onisciência é da sabedoria que só Deus atinge, né? Então, por exemplo, assim, existem outros atributos que, como a gente pode ver, João, por exemplo, imutabilidade, eternidade, só que são coisas que que nós herdamos, né? Nós herdamos, por exemplo, somos chamados, né? Somos convidados a participar disso, entendeu? Nós somos convidados, e de uma certa forma, se você para pensar, quem está na graça de Deus até vive de alguma forma de onipresença. Só que ele vive essa onipresença pela participação divina, que é o caso, por exemplo, assim, né, da Virgem Santíssima e dos anjos. A Virgem Santíssima e dos anjos, eles não são onipresentes, né? Eles não são onipresentes, mas porque eles assistem Deus diretamente, por estar em Deus, por essa graça de Deus, né? Os cachorros, vai estar tudo saindo aí, né? Não, pode deixar, eu acho que estiver incomodando muito, vocês falam, viu? A Dani que está aqui, as outras pessoas, né? Se o barulho estiver muito, aí a gente fecha. Acho que é um carrinho passando. É vida, né? Então, assim, retomando, né? Vamos retomar lá onde nós estávamos falando. Virgem Maria, onipresente. Isso. Onipresente. Onipresente. Isso, nós interrompemos aqui um pouquinho, que tem alguém chamando lá na porta, tá, gente? Então, assim, os anjos e a Virgem Maria é uma graça. Então, por exemplo, eles não têm esse poder, mas como eles assistem diante de Deus, Deus da sua soberania, da sua total, do seu total poder, ele comunica isso. Então, no momento que eu estou fazendo uma oração mental, pedindo a ajuda do meu anjo, chamando a Virgem Santíssima, Deus dá essa graça de eles, né, viverem essa oração, não por mérito deles, né? Só que isso já é uma graça, por exemplo, assim, que, né, elevada pela vontade de Deus, pelo plano hierárquico de Deus, que nós também não temos acesso a isso, né? Em um certo momento, por exemplo, Deus ele pode dar a um santo, a uma alma, né? Uma bilocação. Isso, alguma coisa desse tipo, né? Mas assim, é um poder da onipotência de Deus, né? Mas isso não pertence, é graça de Deus, né? Mas então, assim, falando da onipresença, porque muitas pessoas podem estar até se perguntando, né? Mas o que é onipresença? Né? O que é ser onipresente, né? Aquela coisa que às vezes a sociedade moderna aí, né, quer nos impingir, assim, nos fazer engolir, né? Deus está presente em todas as coisas ou todas as coisas são Deus, né? Tem uma diferença muito grande, né? Sim. A natureza é Deus, a gnose, né? Então, exatamente. A gnose, ela traz uma... se você parar para ver algumas ramificações da gnose, tem muito disso, né? Então começa... E aí a gente vê isso até se incorporando, muitas vezes, dentro da igreja, e isso foi combatido no passado. Então, por exemplo, quando vem aquele diálogo de mãe terra, aquele diálogo assim que começa a colocar os cosmos, começa a colocar as coisas um pouco endeusada, a natureza, a nossa casa comum, todas essas coisas, eles são vertentes muito perigosas, né? Porque começam a dar um poder cósmico nas coisas que não tem,
Porque Deus, as coisas contêm Deus, mas elas não são Deus. É a forma da presença de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele sustenta todas as coisas no ser. E a teologia, isso é filosofia, é um pouco difícil da gente compreender também, mas a nossa fé nos faz tocar este mistério e a gente é capaz de compreender isso de uma forma melhor. Então, quando a gente entende que é Deus que sustenta todas essas coisas no seu ser, que é aquilo, né, que nós falávamos no encontro passado, que se Deus piscar, né, se Deus dormir, tudo deixa de existir, é essa presença, né? É porque a gente tenta colocar Deus ali como o Jesus, o Pai, aquele cara barbudo que está lá, né, do alto do céu vendo os nossos pecados, mas não, Deus, Ele é um espírito, né? Deus, Ele se encarnou em Jesus e hoje Ele tem um corpo, mas antes de tudo Ele é algo que não se explica em natureza, Ele é um espírito, Ele é uma força, Ele é uma potência, Ele é algo inexplicável e é o ser, Ele é aquilo que é. Né? Então aí quando a gente entende as revelações de Deus e a gente começa a tocar os mistérios, a gente vai compreendendo um pouco. Ele é, aquilo que sustenta todas as coisas, mas aquilo que sustenta não apenas como uma fonte de energia, né? Como se fosse uma energia, não, é uma energia, mas que se relaciona, porque é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa, uma pessoa. É só a gente tentar parar nisso. Deus é uma pessoa, Deus é uma pessoa. Isso já traria vertentes para a gente, assim, né, de tentar adentrar o mistério. Então, essa força, esse poder que tudo sustenta, que tudo é uma pessoa. É uma pessoa, e por isso que são 3 pessoas, né? E essas pessoas se relacionam, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim, a onipresença de Deus é que Deus está naturalmente, por natureza, Ele não se esforça para isso, não foi um projeto dele nisso. Naturalmente, Ele está presente em todos os aspectos da ordem natural das coisas, entendeu? Em todo tempo, em toda maneira, em todo lugar. Brina, o que você está querendo dizer com isso? Aí eu trago um exemplo para vocês de um livro que eu gostei muito, que eu li há uns 15 anos atrás, que é de um padre ortodoxo, né? Não é católico, é um padre ortodoxo. E ele era católico, depois ele se converteu à ortodoxia, né? Acabou se casando, tudo. Mas ele traz uma reflexão neste livro que eu acho muito interessante. O livro ele chama O Exicasta. Ele está trazendo aspectos do exicasmo. O exicasmo é um tipo de vida monástica que existia antes do cisma. Por que antes do cisma, Bruna? Explica isso. É porque, assim, os ortodoxos, eles vieram através do primeiro cisma. Então, até 1100 e pouco, eu não me lembro a data correta, né, que não é relevante para a gente, mas para vocês entenderem, até essa data, a igreja era uma só. A igreja do Oriente, a igreja do Ocidente era uma igreja só. Então, os ortodoxos ali, tudo eram os mesmos santos, as mesmas ordens, a mesma patrística, os padres do deserto. Então, você vai numa igreja ortodoxa, você vai encontrar Santo Antão, você vai encontrar São Gregório Magno, você vai encontrar São Bento, você vai encontrar Santa Escolástica, vai encontrar todos os padres do deserto, porque eles continuaram com a mesma fé herdada. E foram algumas divergências, né? Um cisma muito triste, começou ali o plano, né, de desunificar na igreja. O plano do anticristo começa desde então, né, desde antes, na verdade, mas ali foi uma triste ruptura. Para que a igreja que já era a igreja dos fins do tempos, né? Porque desde Apocalipse nós somos a igreja dos fins do tempo, começasse o seu plano, né? Então, mas esses exicastas fazem parte da nossa fé, fazem parte da nossa herança e da herança dos ortodoxos também, só para vocês entenderem, entendeu? Então, assim, eu estou falando de um padre que é ortodoxo, eu não estou falando de nada que é contrário à nossa fé, tá?
Então ele escreve esse livro sobre os exicastas, e eu acho maravilhoso, porque ele tenta fazer um paralelo com o Peregrino Russo. Alguém já leu o Peregrino Russo? Eu te aconselho o Peregrino Russo. É uma literatura que você ia gostar muito, viu? Tem muita, parece muito com você, né? A espiritualidade, eu acho que vai te comunicar. Então, o Peregrino Russo, para algumas pessoas que já conhecem, né? Acho que aqui ninguém conhece, é um best-seller da espiritualidade. É um livro que não se sabe a origem, e é um livro que foi encontrado, não sabe-se quem escreveu, tal, ali, né? Depois atribui a umas pessoas, tal, mas ele conta a história de um cristão russo que estava buscando a Deus. E ele buscava Deus, ele procurou Deus em um lugar, procurou Deus em outro, procurou Deus em uma família. Ele saiu com a sua busca incessante de Deus. Muito bonito. Então, ele tentando fazer meio que um paralelo com o Peregrino Russo, ele começa a falar sobre a experiência dele. Né? A experiência, agora eu não me recordo se essa experiência do próprio Leloup ou se é a experiência de uma outra pessoa que ele está contando, mas isso não vem ao caso, né? A experiência dele, então, que ele foi atrás de um rabino dos judeus, né? Eu esqueci o termo que é usado para os exicastas, mas que é um mestre de espiritualidade, né? Que fosse tipo um monge desses que as pessoas vão buscar para pedir conselho. Isso, busca aí, João. Tem um nome específico. Então ele falou assim, ele queria encontrar Deus. E aí ele foi atrás desse mestre da espiritualidade até no alto de uma montanha. E esse mestre então foi conduzir ele a um retiro espiritual, né? E nesse retiro espiritual, o mestre falou para ele assim, né? Primeiro passo, vai rezar com a montanha. Né? Mandou ele sentar diante de uma montanha, de uma pedra de uma montanha, e ele ficou lá diante da montanha em silêncio, o dia todo, né? E aí desenvolve um enredo, tudo é muito interessante. Aqueles que tiverem interesse de ler o livro, né, vale muito a pena, o Exicasta, um livro muito bom. E aí, por fim, né, depois ele voltou para o mestre, colheu todas as coisas que ele naquele dia inteiro rezando com a montanha. Depois o mestre falou para ele, agora vai rezar com a papoula. A papoula é uma flor, né, é uma florzinha que nasce assim na rameira, né. Aí foi rezar com a papoula, e a papoula que se inclinava, tal, né? Então ele foi dando para eles cada aspecto da presença do ser, né? Depois vai rezar com o irmão, tal, rezar com o divino. Então assim, essa presença, passando por essa presença de Deus, né? Deus que sustenta o ser. Então existe uma presença do ser na terra, na matéria, na rocha. Existe uma presença de Deus ali. Deus está presente por quê? Porque Ele sustenta aquilo. Né? Deus está presente nos astros. Deus está presente em todas as coisas. Porque sem Deus nada daquilo existiria. Né? Então Deus, a criação toda emana de Deus. A criação toda ela procede de Deus e dos seus atributos e de sua vontade. Então existe Deus ali. Né? E aí depois evoluindo mais um pouco, como a peregrinação do exicasta lá. Existe Deus nos vegetais e uma presença um pouco mais evoluída de Deus, por quê? Porque aquilo está vivo. Né? Ainda é muito superficial, mas existe uma presença de Deus ali. Né? E depois existe uma presença de Deus no reino animal. Existe uma presença mais evoluída ainda porque é instintiva. Porque os animais eles têm cérebro, eles têm instinto. Né? Um cachorro tem fome, um cachorro sente raiva, né? Um animal no campo instintivo. E nós temos todas essas presenças. Aquilo que eu falo para vocês, né? Que nós somos um compêndio da humanidade, que graça que nós temos que nós somos um compêndio da humanidade, é exatamente por isso, porque nós temos, né? Nós viemos do barro,
Nós vemos do barro de Adão, ou seja, quando nós voltarmos para a terra, nós morreremos, né? Nos misturaremos com a terra, somos matéria. Nós temos essa presença de ser que se reproduz e que respira, né? Então existe essa presença em nós e existe essa presença animal, porque nós temos instinto, nós sentimos raiva, nós também sentimos desejo, né? Então existe essa presença em nós. Mas aí onde está aquilo que é angélico, que não compete ao mundo material, nós também temos, né? Porque aí existe a presença angelical, a presença do Espírito. Então isso é a presença de Deus também. E existe aquela presença superior de Deus, que é aquela presença de quando a graça me infunde, né? Então esses são os tipos de presença de Deus. Isso que é a onipresença de Deus. Então, mas são tipos diferentes de presença. Até aí todo mundo consegue compreender? Né? É a presença no ser, né? Então ele está presente em todos os aspectos da ordem natural das coisas, em todo tempo, maneira e lugar. Isso a gente pode encontrar, né, em Isaías 40:12, e a Isaías 40:12 é o que mais mostra pra gente isso mesmo. Eu coloquei várias outras passagens, né, mas eu deixei sempre as primeiras. Deus está ativamente presente também de uma maneira diferente em cada acontecimento na história, como um guia providente dos assuntos humanos. Como isso, Brina? Lá no Fio de Ouro, né, João? Lembra quando a gente ia ordenar o passado lá no Fio de Ouro? Que mandava convidar Jesus, que Jesus estava lá quando você viveu aquele trauma. Jesus estava lá com você, né? De uma forma mais... Se ele é onipresente, ele está presente em todo Sim, tempo, né? Exatamente, em todo instante. Mas ele está presente também nos acontecimentos, né? Então, assim, esse Cristo está lá comigo nos acontecimentos da minha história, como um guia providente, né? Então, a gente vê isso lá no Salmo 48, nas Crônicas, em Daniel, e tem várias passagens que nos provam isso, né? Então, assim, Deus, ele não é... Aquilo que a gente falou que ele é eterno, que ele vive lá na eternidade, da eternidade ele participa de todos os tempos. E todos os tempos é presente para ele, né? Todos os tempos é aquele momento onde ele age na história. Nós vamos ver isso mais à frente, quando a gente parar de falar dos atributos, sobre a nossa história da salvação. Existe um plano de Deus, né? Eu conversava, se eu não me engano, com a Laís, não sei se foi ontem ou antes de ontem, né? E nós falávamos, a gente querendo ou não, Jesus vai voltar. A gente querendo ou não, o anticristo vai se manifestar. Por quê? Porque isso faz parte de um plano de Deus. Quando será? Pode ser daqui 10 anos ou daqui 1000 anos. Não cabe a nós entender, mas faz parte dos planos dele. E quando nós estivermos lá na eternidade, a eternidade que não conta o tempo, a gente vai muitas vezes olhar e falar, como eu fui tolo, me preocupando com os 40, 50, 70, 100 anos da minha vida, aquilo que Deus me conceder, né? Como eu fui tolo me preocupando com isso, me preocupando com as felicidades desse tempo, sendo que eu tenho uma eternidade feliz. Né? Mas Deus, todos os acontecimentos da história, Deus ele esteve presente em algum aspecto, né? Ele estava lá como um guia providente, né, para os assuntos humanos. Deus ele estava lá sofrendo e sendo crucificado novamente quando teve a Primeira Guerra Mundial, quando teve a Segunda Guerra Mundial, nos holocaustos dos judeus, né? Deus estava lá presente junto com a sua igreja, quando a sua igreja era massacrada no tempo dos mártires. Deus estará presente com a sua igreja quando ela for de novo desnudada, humilhada, crucificada e rejeitada. Deus estará conosco nesses tempos difíceis. Deus está conosco neste momento de pandemia, neste momento de virada de tempos que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma virada de tempos. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, mas nós estamos vivendo. Existiu uma virada de tempo lá atrás, por exemplo, para vocês entenderem, né? Existiram muitas, né? Mas só para vocês entenderem. Existiram uma virada de tempo lá na Revolução Industrial, né? Onde as pessoas elas viviam muito mais o sustento do campo, né? Tinha ali, historicamente, a burguesia, os feudos, eles viviam dessa forma. Aí veio uma revolução industrial, as pessoas começaram a migrar do campo para as cidades, né? Começaram a
a viver nas cidades, a trabalhar nas indústrias, começou a se explorar muito mais essa questão da ciência, de todas as coisas. Houve uma mudança total e brusca na sociedade ali. Não sei se vocês conseguem perceber. E a fé teve que se adaptar. A fé não muda, né? A fé não muda. Mas ela teve que se adaptar, o Espírito Santo ele teve que vir e socorrer, ele teve que estar presente naquela dimensão. Deus esteve presente para ordenar. Houve a criação das ordens, né? Quando teve depois ali a expansão, a conquistas ali em 1500 antes, a conquista dos territórios, né? Deus foi colocando as ordens navegantes para ir evangelizar. O Espírito Santo foi assistindo todas as coisas. Então teve uma mudança depois, quando foi uma mudança de uma revolução mais ali cultural, quando foi entrando ali o iluminismo, né? Aquelas novas formas de pensamento, que a fé foi deixada um pouco de lado, e agora, porque tudo era se pensado em relação à fé, né? Desde sempre, em todas as crenças, em todas as raças, desde que o mundo é mundo, a fé e a sociedade, e que a gente pode chamar de política, sempre esteve entrelaçadas, né? Sempre esteve interligadas. Aí veio aquele pensamento iluminista, veio todas aquelas coisas, e foi começando a crescer o antropocentrismo, né? O homem no centro, e Deus sendo deixado de lado, e os pensamentos, e o pensamento entrando na arte, o pensamento entrando na educação, o pensamento entrando na política, tudo com o homem no centro. Houve uma mudança brusca. E a igreja vem desde então sendo desnudada, desde lá ela vem sendo desnudada, desde lá ela vem sofrendo, desde lá ela vem sendo influenciada até, né? Então, assim, são as mudanças na sociedade. Não sei se vocês conseguem me compreender, estão acompanhando, né? Aí isso houve. Aí depois a gente vê uma mais recente, uma mudança, por exemplo, ali nas décadas de 50, 60, 70. Houve uma outra mudança de tempos, né? Uma mudança, revolução sexual, né? Próxima revolução sexual. Então hoje já se tira todo o pudor que as pessoas tinham. A casinha da luz vermelha era algo proibido, né? Aquelas coisas assim. Houve uma mudança, né? Todo mundo enxerga isso claramente. Hoje, acho que para quem quer viver, só se for de luxo mesmo, né? Porque não existe mais uma questão assim de buscar o prazer ali proibido e pagar para isso. Vive-se uma banalização da sexualidade, a revolução sexual. Isso mudou também no comportamento das pessoas, na forma de se vestir, na forma de pensar, na forma de agir. Houve uma mudança. E hoje nós vivemos novamente, eu estou dizendo isso para vocês podem achar que não, mas daqui 30 anos, ou quando alguém olhar para trás, vai dizer, a partir desta pandemia, a partir de então, houve-se uma mudança. Nós estamos passando por uma transição, por uma mudança. E através dessa mudança, a gente vai ver muitas coisas caminhando mais ainda para o precipício. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante. Eu não sou do tipo que a gente tem que voltar para o passado, não, viu? Que a gente tem que viver lá de carroça no passado. Amish, né? Amish, né? Que é os americanos lá que vivem assim. Que vivem assim. Então, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós devemos ser os santos de agora. Mas nós precisamos entender que desde lá nós estamos caminhando para o precipício, para o cumprimento das profecias. E se a gente não tem isso como claro, a gente vai querer, em vez de levar a nossa fé para este tempo e viver este tempo, a gente vai fazer o contrário, como já vem acontecendo. A gente vai querer trazer as coisas do mundo para a nossa fé. Isso está claro para todo mundo? Né? E Deus, ele está presente em todos esses acontecimentos. Deus, ele está presente nessas mudanças, e ele está de uma forma providente e também de uma forma, não só providente, mas de uma forma messiânica, de uma forma de amor dele, vivendo isso tudo conosco.
providente no seu Espírito que vai nos assistindo, que vai nos ajudando, e aquele que busca a verdade, aquele que busca o amor será salvo, aquele que perseverar até o fim será salvo, é isso que ele fala, né? E também, assim, sofrendo, sendo crucificado novamente, se dando como holocausto. Cristo está se dando por holocausto por cada um de nós a todo momento, né? Então existe esse aspecto na história, onde Jesus nos ama e se dá inteiramente por nós em cada acontecimento, né? E Ele está presente e atento também de maneira especial para todas as pessoas que o invocam. Essa é uma nova forma de presença. Bom? Então a gente já sabe que Deus está aqui. Aí tem aquelas que falam assim, mas se Deus sabe de tudo, eu não preciso rezar. Não, precisa rezar sim, porque existe uma outra forma de presença, né? Ele já está por aquilo que é, mas aí quando eu invoco, ele se faz presente. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Quando eu estiver na minha oração, no meu secreto, conversando com Deus, Ele está presente, ele se faz acessível a mim. É a minha busca por Deus, né? Que Ele se inclina a mim de uma forma mais especial. Aquela graça que está em mim, ou aquela graça que Deus dá, porque se eu não sou um batizado, sou uma pessoa que não tem a graça, Ele também se comunica, né? Mas Deus, Ele se faz presente assim, né? Para todas aquelas pessoas que invocam o seu nome, que intercedem pelos outros, que adoram a Deus, que fazem petições e oram fervorosamente por perdão. Ele se faz presente naquele momento, né? Então, existe uma presença de Deus quando Ele é invocado, quando Ele é chamado, tá? Então, e é por isso que Ele sempre insiste conosco, né? Qual é o pai que, se um filho pede um pedaço de pão, vai lhe dar uma cobra, um escorpião, né? E assim por diante. Quanto mais, né, se vós que sois ruim, né, dai coisas boas para os vossos filhos, né? Quem que vai, né? Eu sou péssima, eu jamais vou querer sempre o melhor para os meus filhos, né? Sérgio e Laís vai querer sempre o melhor para o Bernardo, João para a Cecília. Ainda mais Deus não vai querer. Deus, Ele não resiste, né? Assim, às nossas petições, ao nosso olhar para Ele, porque Ele nos ama, né? Porque Ele não sabe fazer outra coisa a não ser amar. Se o teu filho te convence muitas vezes, né? Através ali, porque o amor que você tem por ele é tão grande que te convence, ainda mais nós diante de Deus. Então quer dizer que Deus muda? Não, não é que Deus muda, mas é que Deus está ali pronto para se doar. Ele está ali. Se o que a gente está querendo é muito contrário à nossa salvação, Ele não vai atender mesmo. Mas Ele vai, a presença dEle vai nos convencer da verdade. Vocês conseguem compreender? Então, por isso que é bom pedir, porque a presença dEle vai nos convencer da verdade. Agora, se a gente pede de uma forma que é muito sem ter esse diálogo e esse toque com Deus, aí vira só comércio, né? Aí... Dizem não, né? Deus não é imutável, né? Ele não muda, né? Então, eu ouvi uma frase que dizia assim: se você não está ao lado de Deus, imagina quem foi que mudou de lugar. Né? Não foi Deus que saiu do seu lado, foi você que saiu do lado de Deus. Né? Da mesma forma, né, se Deus não está atendendo as suas preces, né, talvez você não esteja pedindo o que é para a sua santificação, né? Tem uma revelação de Nossa Senhora que eu nunca me esqueço, né? Uma aparição dela, que ela fala para os videntes, né? Vocês não sabem pedir, vocês pedem mal. Se soubesses pedir, pediriam sempre em primeiro lugar o Espírito Santo. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe pedir, né, João? Isso está na palavra, né? Então, assim, Deus, Ele está presente em quem o invoca. Até aí tudo bem? E Ele está supremamente presente na pessoa do Filho, né? Então, existe uma presença física. O que quer dizer que Ele está presente na pessoa do Filho? A gente sabe que o Filho é Deus,
né? Mas a gente sabe também o que Jesus diz, que eu e o Pai somos um só, né? Eu e o Pai somos um só. Quando ele diz assim, se cumprirdes os meus mandamentos, né? Eu e o meu Pai viremos e faremos, aquele que cumprir os meus mandamentos, eu e o meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Olha, gente, nossa, quando eu li isso em Lectio Divina, há uns bons anos atrás, nossa, aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Né? Tá lá em São João 14, né? Aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. E se ele me amar, eu e o meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Você ser morada de Deus, né? Então, assim, primeiro é isso, né? Deus, ele está presente na pessoa do Filho. Deus, ele é carne. Deus, ele é carne. Deus, ele é pessoa humana. Ele pode ser visto, né? Porque o Espírito, até então, Moisés viu a manifestação de Deus na sarça ardente, Abraão falava com Deus, ouvia sua voz, mas os apóstolos viram Deus em uma pessoa, em um aspecto humano, em Cristo, que Ele está presente. Então, gente, nós não conseguimos compreender a encarnação do Verbo. Nós não conseguimos tocar todo o mistério. Deus, ele sempre está me falando isso, filha, se entendesse, quando eu começo a rezar pelo carisma, quando eu começo a rezar sobre, né, existe um mistério, e eu não estou me gabando do meu carisma, não, né, porque todo carisma tem a sua profecia, seu mistério, né, mas quando eu entro no mistério do meu carisma, né, da encarnação do Verbo, da luz que se fez carne, quando eu tento adentrar isso, eu falo, meu Deus, o que você está querendo me dizer? Que mistério é esse que você está querendo fazer que eu participe? Né? Porque a encarnação do Verbo, e este Verbo que se encarna, ele se encarna de novo, né? Não é encarnado, é transubstanciado, mas ele se encarna novamente na Eucaristia. Né? Então, assim, Deus, ele está presente, né, na pessoa do Filho, ele se faz misticamente presente na igreja, porque ele é a cabeça, Cristo, se ele está presente em Cristo, Cristo é a cabeça da igreja. Né? Então ele está presente em sua igreja, ele está presente nessa igreja sem ruga e sem mancha, e nessa igreja que é pecadora também, nessa esposa de Cristo que ele vai vir buscar para ser arrebatada com ele para a glória dos eleitos. Essa esposa que está começando o seu ritual de crucificação, seu ritual de humilhação, ele vai vir buscá-la, né, para se unir a ela, e eles então serão uma só carne. Essa que é a prefiguração do matrimônio dos homens, é Cristo representando com a sua igreja, ele está presente nessa igreja, então aquela igreja lá é viva. Então o padre, ainda que ele esteja em pecado, naquele momento, se ele tinha o desejo de realizar o sacrifício, e ele estende aquele pedaço de pão, ele já é o próprio persona Christi, é Cristo vivo falando conosco. Entendeu? Então, assim, ele está presente na sua igreja, ele está presente ali na supremacia de Pedro, ele está presente na infabilidade papal, ele está presente, é o próprio Cristo vivo ali, é em nome de Cristo. Não sei se vocês conseguem tocar esse mistério, porque eu não consigo explicar, mas eu consigo sentir essa presença. E aí, olha só, ele está presente, então, né? E ele está presente nessa igreja, né? E contra ela, né, as portas do inferno não prevalecerão. E ele é esse Cristo que é a igreja e está presente essencialmente na Eucaristia. Essencialmente na Eucaristia. O que eu quero dizer com essencialmente? Misticamente na igreja. Ele está supremamente presente na pessoa do Filho, supremamente. É um homem, né, com um corpo, com alma e com espírito divino. É Deus, é o próprio Deus. Entendeu? É o próprio Deus. Misticamente, de uma forma que a gente não consegue entender porque é mística, ele está presente na igreja. Quando ele se torna a cabeça da igreja. Entendeu?
ele se torna a cabeça da igreja e ele está lá, a igreja é Cristo. Vocês conseguem compreender isso? A igreja é Cristo. Nós somos os membros, mas a igreja é Cristo, é o próprio Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela por causa disso, né? Porque a igreja é o Cristo. Mas esse Cristo vai ser crucificado, vai ser humilhado, vai ser rejeitado, né? Vai ser a escória da humanidade novamente. Basta a gente olhar para a história e basta a gente olhar hoje para a gente já entender que isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Né? Hoje você ser cristão é uma vergonha. Muitas pessoas que eu conheço, elas... aquele negócio, né? Muitos te amam pelo que você é e esses mesmos te odeiam pelo que você é. Muitos me amam por eu ser católica, né? Por eu pregar a fé, por eu ser de Deus, e outros tantos me odeiam por isso. Porque ainda, sem mesmo ter um relacionamento comigo, o que eu represento para eles é ódio. Então, porque o que eu represento? Eu represento a Igreja de Cristo, que é homofóbica. É lógico que eu não sou homofóbica, mas eu estou falando a visão do mundo. Que é homofóbica, que é machista, que é sei lá o que mais que eles falarem, que o mundo coloca hoje da igreja. Essa sou eu, para muitas pessoas. Entendeu? Ainda que eu nunca tive problema com ninguém ou nada, mas o que eu represento é isso. Entendeu? Então, assim, é para a gente entender o que já está acontecendo com a igreja, o que já está acontecendo. Eu vejo um exemplo assim, sabe, no meu processo lá com as crianças. Eu me senti muitas vezes assim, que ser católico era um problema, que ser cristão era um problema, porque, como que essas crianças vão ser doutrinadas? Como que essas crianças, né? Então, assim, hoje já existe isso. Mas, assim, nós somos essa igreja de Cristo que passaremos por isso. Mas que as portas do inferno não prevalecerão. Que após a crucificação ressurgirá como a Jerusalém celeste. Ressurgirá toda em torno de glória com todos os seus eleitos, banhadas pelo sangue do Cordeiro. E hoje nós temos também essa presença essencial de Jesus na Eucaristia. Olha só, a essência. Eu dando catequese para os meus filhos, né, eu estava falando sobre isso, porque é difícil até explicar para a criança sobre isso, né? Você vê pão. Você vê pão. Você sente gosto de pão. Metafisicamente, é isso que eu estou dizendo, aquilo lá é um pão. Mas a essência é outra. A essência é outra. Porque a metafísica, ela consegue explicar o acontecimento das coisas, né? Daquilo que não é empírico, daquilo que muitas coisas só se explicam pela metafísica, né? Não é tudo. Eu explicava isso para os meus filhos, né? Tem muitas coisas que a gente sabe que existe, mas a gente não vê. Vai falar, você respira, você sabe que você está respirando ar, mas você está vendo ar? Você não está vendo ar. Você sabe que o que faz chegar a luz até a gente é energia, mas você está vendo energia? Não está. Então existe um campo magnético, existem muitas coisas que a gente não enxerga, mas a gente sabe que existe. Né? E quando a gente pega a metafísica para tentar nos ensinar, por exemplo, o mistério da transubstanciação, a gente vai entender. Porque o mistério da transubstanciação, por exemplo, ele explica como que um leite se transforma em queijo. Porque ele se transubstancia, né? A essência dele muda. Um queijo não deixa de ser leite ainda. Né? A matéria dele é toda leite. Mas ele se transubstancia e se transforma em outra coisa. Em um queijo. Nós não precisamos ver se transformar em outra coisa. Ele é até capaz de transformar em outra coisa, como os milagres. Né? Os milagres já mostrou ele ferindo essa barreira física da transubstanciação e se transformando, como enlanciando num pedaço de carne do miocárdio. Né? Isso acontece quando aí é que está aquilo que o Padre Paulo Ricardo traz para a gente, né? Existe muito mais milagre em ele continuar sendo pão, existe muito mais milagre em ele
permanecer assim, né, dessa forma como invisível, do que ele ser o que a natureza dele é. Então, na própria Eucaristia existe um milagre. Aquilo, então, o Lanciano é um milagre? O Lanciano é um milagre, mas o Lanciano ele só está revelando a verdade do que ele é. Ele se transformou verdadeiramente num pedaço de pão, mas num pedaço de carne, né, do corpo de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Mas ele continua com as aparências de pão. Por quê? Mistérios. Existe um porquê. Né? Eu ousei a dizer para os meus filhos, que é aquilo que eu acredito, sabe, João? Que é em decorrência da nossa liberdade. Né? Deus, ele só se faz acessível para aqueles que o buscam. Por quê? Porque ele não pode ferir a minha liberdade. Se eu sei que ele é irresistível, se eu sei o que é, e o milagre está aí para comprovar isso, porque muita gente está vendo e não está acreditando, mas assim, eu continuo com a liberdade de acreditar ou não, com a liberdade de ir até ele ou não. É esse Deus que me ama, que me deixa livre. Né, livre, mas assim, a minha fé, para exercer a minha fé, para exercer a minha vontade de dizer, eu creio que aquilo que eu estou comendo tem aparência de pão, tem gosto de pão, mas não é pão, é Deus. Isso é escândalo. Se isso já é escândalo hoje para os nossos irmãos protestantes, que chamam a gente de idólatras, que não conseguem compreender este mistério, imagine lá na época de Cristo. Né? Lá na época de Cristo, quando ele falou, estavam todos os apóstolos, os discípulos reunidos, e ele falou assim, e eu vou dar a minha carne para vocês comerem, e aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Aí os apóstolos, os discípulos, Senhor, isso é muito duro para mim. Isso daí é uma coisa muito difícil de se fazer. O que eles fizeram? Ficaram só os 12. Vazaram e foram embora. Aí Jesus olhou para eles e falou, e vós, quereis ir embora também? Aí foi quando o Espírito, né, desceu e falou pela boca de Pedro, a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Até os apóstolos sabiam que aquilo era muito duro. Até os apóstolos. Né? Saber que comer da carne, que comer da carne de Cristo, além de ser duro demais, tinha um outro caráter, que era o caráter do seguir. Se ele dá a carne, eu também vou ter que dar. Se eu comer da carne dele para ter parte com ele, eu também vou ter que me dar inteiramente. Era isso que era duro para os discípulos que foram embora. Né? Mas é a carne, gente. E aí quando as pessoas, se uma pessoa que, assim, com todo respeito aos meus irmãos evangélicos, né? Mas se uma pessoa que se diz evangélica e fosse estudar realmente a palavra de Deus no seu complemento todo, sabe, sem pegar apenas partes dela, sem querer dar desculpa para partes dela, mas não tem como dar uma desculpa para isso, é só um símbolo. Não, Jesus, gente, se você traduz do grego aquilo lá, se você lê aquilo lá, ele está falando, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo. Né? Então, assim, não tem desculpa para isso, não tem uma representação. Quando ele diz as palavras, a gente fala, isto é o meu corpo, e repete as palavras, isto é o meu, não, este é meu corpo, isto é o meu corpo. E aí eles vão repetir o cultozinho lá, né, da distribuição, este é meu corpo. Não é este é meu corpo, vai lá traduzir da Bíblia, vai lá ver o que Jesus falou. Né? Jesus naquele momento, ele já se deu em essência, ele já se doou, além dele ter se doado inteiramente na cruz, naquele momento, na última ceia ali, ele já se doou em essência, este é o meu corpo, isto é o meu corpo, né? Isto é o meu corpo. Então Deus, ele está presente. Quando você comunga Deus, você está
com Deus dentro de você e você se torna outro Cristo. É Cristo presente dentro de você. Por isso que os santos falam tanto na questão da ação de graça, tanto naquilo de você olhar para si naquele momento, porque é Cristo. É Cristo. Você se torna um outro Cristo. E eu ensino isso para os meus filhos. Eu falo para eles, né? O Marcos está doido para fazer a primeira Eucaristia. Doido. Chega a sonhar que está fazendo a primeira Eucaristia, né? Aí eu explico isso para eles. Eu falo assim, enquanto você não pode, naquele momento, reza, né? Que ele vai vir no seu coração. Ele vem no nosso coração de forma espiritual para aqueles que pedem, que é o que as pessoas estavam fazendo na pandemia, né? Ele vem de forma espiritual, mas naquele momento que a mamãe está do seu lado, gente, eu ouso falar isso para eles, eu não tenho medo de blasfemar. Eu falo isso para eles, mas naquele momento que a mamãe está ali do lado de vocês, ó, pode me tocar que vocês estão tocando Cristo. Pode me tocar que vocês estão tocando Cristo e pode rezar, coloca a mão no meu coração e pede para eles que é o próprio Jesus que vocês vão estar tocando. Vocês não vão estar comendo, mas vocês vão estar juntinho deles. Né? Enquanto Jesus estiver dentro de mim, ele vai estar com vocês. E eu ainda falo mais para eles. E não se preocupam, porque neste momento a mamãe está chamando o anjinho da guarda de vocês para vir dentro do meu coração. E naquele momento meu coração é Belém. Naquele momento meu coração é Belém. E tá o meu anjo da guarda, que tem que convidar, viu gente? Se não convidar, não vai. Tá meu anjo da guarda, tá o anjo da guarda dos meus filhos. E se eu estou intercedendo por alguém, eu chamo o anjo da guarda daquela pessoa para vir. E se aquele santo está comigo. E depende do dia, como é a comunhão, como Deus dá a graça da comunhão, aquilo ali vira uma festa de todos os santos. Por quê? Porque é onde Deus quer estar presente, onde Ele se dá. Né? Quando a gente come aquela carne, nós nos transformamos nele naquele momento. É a presença da essência da carne de Cristo. Então existe essa onipresença de Deus, este poder de Deus, é o poder que ele tem de estar presente num pedaço de pão e estar presente onde ele quiser. Né? E eu até falo para vocês, né, que eu vivi uma graça muito grande esse final de semana, assim, né? Que muitos não vão entender, porque nem eu entendo, tá? Mas eu vou partilhar mesmo assim, que o Espírito está me impulsionando. A gente teve, né, nosso rosário às 5 horas da manhã, nós ficamos aqui, depois do rosário a gente se preparou para a Santa Missa, tivemos a Santa Missa, e é aquelas manhãs de primeiro sábado que é muito espirituosa pra gente, né? Muito espirituosa. Aí depois da Santa Missa, Jesus veio ao coração, aquela presença de Deus, aquele silêncio da ação de graça, aquela coisa gostosa, maravilhosa. Você está sentindo Deus assim, que, né, você está até triscou e você está elétrica até, de tanta presença de Deus. Aí eu tô lá com aquele Jesus maravilhoso ali, colocou Jesus naquele ostensório, naquele trono, naquele esplendor. Ai, aquela coisa, aquela vontade de se perder, de morrer ali, né, naquele Jesus. Não, é verdade, é algo, aquela vontade de se perder. Aí veio o marido, né? Tem apostolado, tenho que ir lá no terreno da comunidade, as crianças estão sem café da manhã. Aí eu tenho que sair daqui, Jesus. Eu tenho que sair daqui, eu não quero. Aí desabei a chorar, aí vem a emoção, né? Aí desabei a chorar. E aí eu queria tanto ficar. E aí você fala, e as obrigações de Estado, e a caridade, como você vai ser santo se você não fizer suas obrigações de Estado? Aqui está a sua vontade, aqui está a sua consolação, aqui está o seu gozo, mas onde que está a sua santificação? Onde que está a sua santificação? E aquilo gritando dentro de mim. Aí eu falei assim para Jesus, com toda a humildade do meu coração, sem presunção nenhuma. Falei, Jesus, eu tenho que ir, mas eu te quero. Eu tenho que ir, mas eu te preciso. Eu te preciso porque sem você eu não sou nada. Eu estou indo, mas eu estou indo sem vontade aos cargos que eu queria estar aqui. Então vai comigo. Se você pode ficar no pão, que é um pão morto, que é só um pedaço de trigo, o Senhor pode vir até a minha alma, pode se fazer morada e pode ir embora comigo. E eu senti Jesus falando, né? E ele indo, ele se fazendo presente, ele indo comigo.
E aí eu fui, dei café para as crianças, eu vivi aquela manhã naquela emoção, naquela coisa, naquela saudade da comunidade, na saudade de ficar em adoração. Aí de repente eu fui fazendo algumas coisas em oração, pegando a Bíblia, a Sagrada Escritura, aí me veio uma frase assim, sabe, acho que era uma canção, se tirar você de mim não me resta nada. Aí aquilo veio e completou a minha oração. E eu falei assim, Deus, Ele é onipresente. Eu senti, Ele é onipresente, Ele pode. Ele pode. Ele pode se encarnar no seu coração. Ele pode se transubstanciar no seu coração. Ele pode qualquer coisa, porque Ele é Deus. Basta a gente se dar em desejo, né? Basta a gente se render a Ele, porque Deus, Ele é vivo, Ele é presente. E eu levei Jesus para minha casa, gente. A gente se escandalizava quando ouvia o padre Roberto que colocava Jesus e levava Jesus no cinema, levava Jesus nos lugares, né? Só que ele pegava uma teca, né? Ele pegava uma teca, tinha essas histórias, não tinha na nossa época? Porque o padre Roberto... Pois eu levei Jesus para casa. Jesus, ele foi, se transubstanciou no meu coração, porque eu já tinha recebido ele na Eucaristia, mas a matéria dura 15 minutos, né? Somente 15 minutos. Mas ele veio, e se ele fica no sacrário, ele pôde ficar ali, e foi para minha casa, e me ajudou a cuidar dos meus filhos, e continuou meu momento de oração. Até eu me perder, né, por causa da minha miséria, dos meus pecados, e perder Jesus e deixar Ele, porque faz parte da gente. Mas esse é Deus, esse é o amor de Deus. Vocês estão conseguindo me compreender? Essa é a presença de Deus. É este Deus que assistiu lá a Vantuan no meio de uma prisão, de um cubículozinho de 3 metros quadrados, onde ele ficou 9 anos sem ver ninguém e tinha que celebrar a Santa Missa com conta-gotas na palma da mão. Que ficou ali com não sei quantos anos com São João da Cruz, que estava à beira da morte, ali escondido num porãozinho, trancafiado pelos próprios confrades. É este mesmo Deus que arrebatou São João, preso naquela ilha, exilado naquela ilha há tantos anos, aquele São João, gente, que era um velhinho de 90 anos, que já tinha jogado no azeite, que já tinha sido açoitado, que já tinha sofrido tantas e tantas coisas, e que está lá no fim da sua vida, eu estou vendo o céu aberto e uma multidão, e o Senhor, Ele vem do trono, vivendo um momento de arrebatamento. É esse Deus que aparece para ele, esse Deus que é onipresente, é presente em todas as coisas, né? Então são mistérios, mas que eu acho que a gente tem que ficar só nisso, né, João? Porque se eu for entrar na onisciência de Deus ou nas outras coisas, acho que é mais uma outra aula, né? Mas alguém tem alguma pergunta sobre alguma colocação mesmo que vocês quiserem colocar sobre essa presença de Deus que a gente não vê, mas que a gente sente, né? Que é tão real e tão profunda, né? Podem fazer alguma pergunta? Podem falar, partilhar? A pureza. Oi? A pureza. A pureza? De novo, a gente volta nela. É só ela que eu acho que sensibiliza o nosso coração a esse ponto de perceber essa presença. A mesma que revestiu o coração de Francisco, que fez ele perceber Deus na pedra, fez ele perceber Deus na criação, enfim, esse reino vegetal, esse reino animal e etc. Francisco percebeu isso, né? Francisco tem uma frase que até está na nossa regra de vida, que é muito bonita, que ele diz assim: levanta uma pedra, vê Deus, né? Olha para uma flor, vê Deus. Deus canta no rio, responde na tempestade, tudo está cheio de Deus. Para o coração vazio de Deus, até a palavra de Deus é vazia de Deus. Até a palavra de Deus é vazia de Deus. É a resposta deste mundo de hoje. Por que as pessoas não veem Deus? Por que as pessoas não acreditam em Deus? Né? Um coração que está vazio de Deus, até a palavra de Deus é vazia de Deus. Né? Então é esse Deus que é presente. E a pureza faz todo sentido. Até os meus filhos, né, principalmente o Bento, que é mais curiosinho assim, que ele fica, né, mamãe, eu queria tanto, porque eles assistem os filminhos, né, e tem aquele Milagros lá, né, queria tanto, a hora que levanta a hóstia, eu queria
queria tanto ver Jesus, eu queria tanto ver o Padre se transformando em Jesus, aquelas coisas, né? Ou eu queria tanto ver os anjos descer e levar as almas do purgatório, né? Que tem esse desenho que mostra tudo, né? Aí eu falei para ele, filho, é porque o seu desejo ainda é muito curioso, o seu desejo não é puro, né? Por mais que ele queria tanto, quando você acreditar, quando você já viver, mesmo sem vendo, mesmo sem sentindo, viver como se fosse, esse seu desejo vai ser tão puro que ele pode até ser atendido por Deus, porque já não faz mais importância se você vê ou não. Né? Porque a tua pureza já te revelou, mas ainda é muito curioso. Então, por curiosidade... Se fizer parte de um desígnio de Deus, sim, né? Da santificação. Uma coisa que me veio ao coração quando você estava falando lá dos apóstolos, né? Da pregação de Jesus, né? Do prenúncio já dele, da Eucaristia, né? Eles viveram lá junto com Jesus, né? E mesmo assim demoraram para entender. Uhum. Né? Só vieram a entender, né? Só foi revelado, só veio a entender, né? Lá em Pentecostes. Né? Sim. Lá em Pentecostes. Por isso que nós temos mais vantagem que os apóstolos. Felizes aqui, vocês, né, creram porque viram, felizes aqueles que creem sem ter visto. Uhum. Mas mesmo para nós crermos, ainda assim, aquilo que você disse no meio do nosso grupo, né? Se a gente soubesse o que a gente deveria pedir, né? A gente pediria o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, que é aquele de Deus, que revela toda a verdade, é aquele que dá o conhecimento de todas as coisas, né? Então, o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, exatamente, e é aquele que virá e nos dará um entendimento. Então, eu não entendo o mistério da Trindade, eu não entendo a presença de Jesus na Eucaristia, eu não entendo. Deixa de entender tanto e peça a graça do Espírito Santo de viver. Né? Porque o Espírito Santo, porque, gente, assim, existem mistérios que a gente toca através da oração do Espírito Santo que é impossível de dizer. Eu já falei isso para vocês, para os filhos, que eu vivi uma experiência com o Getsemane, acho que nessa quaresma que passou ali, eu vivi uma experiência com Getsemane que eu queria muito poder dizer, mas não consigo, sabe? Assim, não consigo dizer com palavras. São coisas que a gente toca, mas que a gente não desvenda, que a gente não fala. Então é preciso deixar que essa pessoa, que é a memória de Deus, que é o transbordamento desse amor de Deus, que é o fluir de Deus em nós, venha e nos comunique, né, os mistérios. Porque aí eu trago Beata Conchita, que ela lamenta muito o esfriamento das pessoas. Eu não estou falando nem de Beata Helena Guerra, de povo aqui depois de RCC, nada. Eu estou falando de uma mãe de família, uma senhora fundadora, mãe de família, na simplicidade do seu lar, do seu dia a dia ali, com as suas coisas de Deus, falando do Espírito Santo, se queixando com ela do esquecimento dele hoje, na igreja, nas pessoas, porque as pessoas procuram o Espírito Santo, e me desculpe se eu ofendo as pessoas com o que eu vou dizer, mas elas procuram o Espírito Santo apenas, não é interesse só, mas apenas como se o Espírito Santo ele fosse uma droga, João. Como se o Espírito Santo ele fosse lá a maconhinha, a heroína para te deixar doidão, entendeu? E isso não é o Espírito Santo. Né? As pessoas procuram o Espírito Santo para sentir êxtase. As pessoas procuram o Espírito Santo para aclamar as emoções. E é lógico que ele aflora as nossas emoções. Mas o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa presente. É uma pessoa que muitas vezes nos coloca no chão. É naquele momento em que você se sente confrontado ali por causa da noite escura, por causa do deserto, por causa da ausência de Deus. É o Espírito Santo que está te queimando. É o Espírito Santo que está te purificando. Né? Então, assim, as pessoas não entendem o que é o Espírito Santo. É a verdade. É a verdade. A gente se relacionar com Ele. Esses dias eu estava indo trabalhar e no carro eu falava isso, né? Eu quero te possuir, eu quero que você venha até mim, mas se não for da tua vontade,
Não precisa trazer as emoções, os sentimentos, só me traga a verdade, eu quero só a verdade. Então, assim, a gente se relacionar, é como vocês acabaram de colocar aí, saber pedir, às vezes é isso, né? Eu quero a verdade, eu não quero O próprio os Espírito atributos, é a verdade. os agregados, eu quero a verdade. Porque ele fala, eu vou para o Pai. É preciso que eu vá, porque quando eu estiver com o Pai, São João de novo, quando eu estiver com o Pai, eu virei, eu vos mandarei um outro Paráclito. E ele vos revelará todas as coisas e vos revelará a verdade. E a verdade que consiste em crer em mim. Né? Então, todos os aspectos da nossa fé, gente, isso é bíblico. Né? Isso, tá aí, ó, só você seguir o que está na Bíblia, né? Que faz parte da nossa tradição. A verdade da nossa fé, a nossa fé é a Eucaristia, a nossa fé é a presença mística de Jesus na igreja, a nossa fé é essa onipresença de Deus em todas as coisas, tudo isso é a nossa fé. Então, crer em mim, eu quero entender isso, eu preciso somente de uma coisa, somente que o Espírito Santo venha com a sua verdade. Eu vou conseguir falar sobre isso? Eu vou conseguir desvendar sobre isso? Não, porque isso pertence a Deus e não a mim. É Deus que se inclina e me mostra aí os aspectos dos seus atributos, né, os aspectos da sua grandeza. Quando Ele se inclina e Ele se dá a mim, eu toco esse mistério. Mas eu vou saber dizer isso? Ele pode dar isso um pouco ali a Santo Agostinho, a São Tomás de Aquino, que mesmo assim, né, a gente vai lá na Suma Teológica, né? Se é e não é, que se fosse seria, né, é uma coisa que eu sei que ele viveu uma experiência, eu sei que ele tocou o mistério, mas vai a gente lá ler. Né? Então, assim, é o Espírito Santo. Tem pessoas que podem pensar, mas eu já fui tanto na igreja, né? Já clamei tanto o Espírito Santo, né? Já li tanto a Bíblia, já fiz tantas orações, tantos rosários, tantas peregrinações para Nossa Senhora Aparecida, mas eu vou tomar uma fala de um filósofo, né? Que diz assim que esforço é como banho, né? Você se esforça, já me esforcei bastante, né? No meu passado. Mas se você parar de se esforçar, é como banho. Se eu deixo de tomar banho um dia, como é que você vai ficar? Vai feder. E o Espírito Santo na nossa vida, a busca de Deus, é isso. É banho. Quantas vezes no dia você toma banho? 1, 2, 3 se precisar. Quantas vezes no dia você vai clamar ao Espírito Santo, vai dizer: Senhor, eu não sou nada, eu sou pobre, sem a tua graça nada sou, Senhor, nada posso, nada consigo. É isso, meu irmão. Vamos lá encerrar, né? Cantando essa musiquinha. É antiga, e é justamente por ser antiga que eu vou cantar, para que a gente não se distraia nas novidades do mundo e faça dela uma oração sincera. Senhor, nós queremos te clamar mais uma vez. Enche-nos, Senhor, com o teu Espírito. Nós ansiamos, Senhor, temos sede do teu Espírito Santo. Nós necessitamos, Senhor. Enche-nos, Espírito. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito
abençoar, possa com Teu Espírito Santo continuar nos comunicando as Tuas verdades, seja através de sonhos durante a noite, seja nas nossas orações pessoais durante o decorrer dessa semana, mas que as nossas mentes e o nosso coração esteja aberto para essa revelação divina que o Espírito Santo deseja nos trazer. E que com isso traga para nós, para os nossos familiares, para todos aqueles que estiveram conosco e que estarão, essa bênção todo-poderosa deste Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem.